A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. A Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre saúde e vida. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O progresso da humanidade é inevitável. Todos estamos progredindo e crescendo, ainda que algumas vezes não nos apercebamos disso. O crescimento de nossas relações com os semelhantes depende da nossa habilidade em não ultrapassar as possibilidades limitativas de cada um e de obtermos uma compreensão das restrições da liberdade e disponibilidade dos amigos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre saúde e vida. O corpo humano é um instrumento concedido pelo Criador que permite ao homem evoluir, submetendo-se às vicissitudes da vida corpórea. Por isso ele deve ser protegido, preservado, e não só das intempéries, a partir da evolução e dos progressos da sociedade organizada que criou roupas, calçados, agasalhos, moradias, e propiciou mecanismos de defesa do organismo através da descoberta de vacinas, remédios que previnem doenças. Igualmente promovem a cura, posto que não há doenças, mas sim doentes, como fala Joana de Ângeles. Realmente a medicina evoluiu muito, o homem na sociedade atual ele tem muitos recursos, o que faltava, por exemplo, há alguns séculos atrás. A medicina caótica, atrasadíssima. Eu estava vendo há pouco tempo, assistindo, as cirurgias que eram feitas, isso por volta de 1600, 1700, feitas em praça pública na Europa, as cirurgias de amputação, coisa horrível. As pessoas se embevedavam com rum, com uísque, Ou às vezes dava pancada na cabeça da pessoa, amarrava um torniquete e serrava aquilo com serras ou com serrote, E ficava aquelas pessoas todas em volta assistindo, sem nenhuma asepsia, coisa de louco, meu Deus, quantas dores, Tiradentes tem essa alcunha, Joaquim José da Silva Xavier, porque ele extraía dentes dos escravos, sem anestesia, nem sequer existia isso. Imagina só como é
terrível, uma dor de dente, né? Uma dor alucinante. E aquelas criaturas eram amarradas ou seguradas à força ali. E com um buticão sujo, né? Com um alicate, aquilo arrancava o dente da pessoa, um sofrimento atroz. Quantas coisas mudaram para melhor nesse sentido. Então, dessa forma, a cada dia novas descobertas estejam maior, dando longevidade às pessoas. Inventos científicos e medicamentos que previnem a cura, a fim de que o espírito habite o seu corpo são. Hoje você vai ao dentista, você não sente dor nenhuma para fazer uma extração, para fazer um canal, para fazer um implante, porque hoje funciona de uma maneira tranquila, as cirurgias também médicas, as pessoas nada sentem. Tem uma frase aqui no latim, que mens sana incorpore sano, diz o brocarbo latino. A seguir, o lado da identificação dos fatores biopsicomoral e espiritual. Situaremos diretamente alguns itens que devem ser observados para preservar e manter a saúde do corpo físico. Importantíssimo, vem em primeiro lugar a alimentação, né? A alimentação da sociedade atual é um problema muito sério para jovens, né? As pessoas estão indo para esses food, os sanduíches com muitas calorias, com muitas químicas, né? Nós adotamos aí um tipo de alimentação norte-americana que não faz muito bem para a saúde. Enquanto as pessoas mais velhas, elas tinham uma alimentação mais saudável, mais natural. Importantíssimo também a água. Tem que ser água potável, água filtrada, pelo menos, certo? O ideal seria até mais que isso, mas pelo menos filtrada ou fervida. Sol, quão importante o sol pela manhã, faz um bem. Os exercícios físicos e também o repouso, né? A pessoa precisa repousar, recarregar as energias, ter um tempo descansar o seu corpo físico, porque senão ele entra num estresse muito grande, um cansaço, um esgotamento fora do normal. Higiene, quão importante é a higiene pessoal, a higiene de tudo, né? Por exemplo, carnes de animais sacrificados para a alimentação humana contém toxinas, mormente a carne vermelha mal cozida, que a gente come bastante. Claro que ela tem a fonte de proteínas que também faz parte da nossa alimentação. O homem alimentou-se mais de vegetais do que de outros produtos, diz o doutor Deodato de Moraes. Todas as carnes são substâncias cadavéricas, alimentos em putrefação, afirma o doutor Domingos de Ambrósio. Claro que o excesso também de carnes não faz bem para a saúde, até porque ela demora muito a digerir, né? A digestão é lenta, há um estágio de putrefação muito rápido, mas ela também se faz necessária, com moderação. E mesmo assada na grelha contém uma quantidade de benzopireno, correspondente a 600 cigarros, concluiu o famoso cancerologista italiano Dr. Carlos Sirtori, diretor da divisão de anatomia patológica do Instituto de Tumores de Milão, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A doutrina espírita não cria regras de comportamento e muito menos uma cartilha para que você deixe de comer carne, porque não tem nada a ver com vegetarianismo. Não estamos pregando isso aqui, estamos falando do excesso. A própria estrutura da arcada dentária vem passando por mutações, indicando que o ser humano vem perdendo dentes. Os caninos vêm desaparecendo, os grandes molares, ficando cada vez mais pequenas a boca humana, o que demonstra que o homem vem deixando de ser carnívoro em excesso. Antigamente, na pré-história, o homem vivia somente da pesca e da caça, e até muitos séculos depois, era normal o homem se alimentar apenas de carne. Naqueles filmes mesmo antigos do Velho Oeste, você vê lá os bang-bangs, as pessoas tinham aquelas carnes salgadas que eles tirava um pedaço ali, comia, mastigava, e aí comia feijão. Naquela época era feijão no western, né? E carne. Não comia outra coisa, vegetal, nada. Não tinha essa coisa de comer arroz, era carnes e carnes. E nós não somos carnívoros de fato, porque se você pegar, por exemplo, um leão e dar para ele capim, ele morre de fome, né? E se você pega um cavalo e só coloca no coxo carnes, ele também morre de fome, porque ele não come.
São alimentos diferenciados para cada espécie. E nós só comemos a carne porque utilizamos de temperos, de cozimento e tal. Porque ninguém vai comer carne crua, porque é natural para um felino, para qualquer um outro animal que sobrevive da carne. Né? As suas presas são enormes, seu estômago preparado para isso. Enquanto nós já temos dificuldades, deficiências, temos que ter moderações, né? Se não pode abandonar de todo imediato a carne, pelo menos deve diminuir o seu consumo, que inclusive produz colesterol. Carnes magras deve ser a melhor opção. Carnes brancas e as preferidas. Carne de frango deve ser consumida sem pele, os peixes com mais frequência. Há uma necessidade maior de consumo de peixes também, principalmente aqueles que contêm ômega 3. Os japoneses, que são o povo que mais consome carne de peixe, per capita no mundo, possuem maior longevidade do planeta. Convencidos que o regime vegetariano, bem compreendido, conserva a juventude, diz Victor Paust. Mas aqueles que não são, como eu não sou, devo fazer-se uma certa moderação do excesso de carnes. E é aconselhável consumir um pouco mais de peixes na nossa dieta. Há necessidade de ingerirmos o chamado volumoso, composto basicamente de fibras. Seu efeito é muito saudável nos intestinos, limpando as alças e reentrâncias, purificando o sistema digestivo. Os alimentos de origem animal refinados, sem fibras, dificultam a digestão. A alimentação contemporânea é pobre em fibras: chocolate, café, carnes, ovos, queijos, óleos, farinha de trigo, arroz branco, açúcar refinado, leites, pão branco, dentre outros. A alimentação ocidental é como um assassino silencioso, vai minando aos poucos as reservas de vida, entope as artérias, produzindo gorduras e gerando placas de colesterol, que se agregam às paredes internas dos vasos, reduzindo a circulação sanguínea e, consequentemente, acarretando pressão arterial elevada, que pode redundar em infarto ou derrame. Ao contrário, deve-se preferir frutas, verduras, raízes, tubérculos como inhame, aipim e banana da terra, reduzindo o pão francês, tão apreciado, mas que em muitos casos é repleto de bromato de potássio, o que lhe dá uma aparência maior. As verduras cruas são melhores que as cozidas, posto que o calor lhes retira certas propriedades, como as enzimas, que são catalisadores biológicos, segundo o Dr. Richard Brennan, essenciais à vida. Todos os produtos nutricionais de que o organismo carece, vitaminas, minerais, proteínas, gordura saudável, aminoácidos, enzimas, carboidratos e ácidos graxos são encontrados nas frutas e vegetais. Deve-se comer pouco, não se empanturrar, deixando uma leve sensação de fome. Alimentar-se com mais frequência, evitar o estômago repleto, posto que dificulta a digestão. Não ingerir água durante a refeição, pois reduz a ação do suco gástrico, responsável pela trituração e metabolismo dos alimentos. Prefira beber, e se deve em cerca de 7 litros diários, em média, nos intervalos das refeições. Um hábito saudável é beber um copo com água antes de deitar-se e outro ao acordar, pois ajuda a limpar o estômago. Uma boa mastigação favorece a insalivação, pois a digestão inicia-se na boca. Deve-se saborear os alimentos, ver e pensar no que está comendo, cuidar dos dentes e verificar se há uma boa oclusão, isto é, se eles cumprem bem o seu papel. Não esquecer de escová-los após as refeições, retirando partículas que podem ali remanescer, apodrecer e produzir mau hálito. Inclusive escovar a língua, pois nas papilas, células sensoriais que permitem a gustação, se acumulam micro-organismos responsáveis pelo mau hálito. A água.
A água é um dos elementos químicos essenciais na natureza. O corpo humano contém 60% de água. Para consumo, ela deve ser filtrada e, se possível, submetida à eletrólise, processo eletroquímico presente em aparelhos modernos, que elimina micro-organismos. Deve-se beber água com mais frequência. Há algumas pessoas que se esquecem de fazê-lo simplesmente. A ingestão regular de água melhora o trabalho dos rins, da limpeza do organismo, além de prevenir a incidência dos indesejáveis cálculos renais. Beber água de coco gelada ao acordar ajuda a alcalinizar o ambiente estomacal, geralmente quente e ácido, prevenindo gastrites e úlceras. A água é um tônico imunológico, favorece o trabalho dos glóbulos brancos na defesa do organismo, produz a limpeza do aparelho digestivo e fortalece a circulação sanguínea. Um simples banho frio de manhã excita os vasos sanguíneos, tendo efeito tonificante. Um banho morno à noite favorece o relaxamento dos vasos e um sono reparador. A respiração. Por simples que pareça, muitas pessoas não sabem respirar. Têm os pulmões com utilização reduzida, oxigenação diminuída. Respirar significa inspirar e expirar o mais profundo que se puder. Encher realmente os pulmões de ar. Devemos acostumar-nos à prática da respiração, mormente no horário matinal e após os exercícios físicos, inspirar fortemente pelo nariz e expirar lentamente pela boca. A natação também favorece, prevenindo e corrigindo problemas respiratórios, mormente na criança. Além de aumentar a capacidade da caixa torácica, alargar as espáduas e afastar os ombros, permitindo melhor trabalho pulmonar. Sem falar-se na estética, pois evita aquele corpo fino ou curvado. Quem não dispõe de uma boa praia ou lagoa para a prática saudável da natação, ao menos uma vez por semana. Além disso, a imersão favorece o relaxamento dos vasos sanguíneos e da tensão dos músculos. Também melhora a postura da coluna vertebral, cujas vértebras precisam movimentar-se, lubrificar-se. A luz do sol exerce um poder muito grande sobre todas as coisas na face da Terra. Nos vegetais, realiza a fotossíntese, liberando o oxigênio de que tanto precisamos. Atuando sobre o corpo humano, fixa as vitaminas e fortalece os ossos, prevenindo osteoporose. Nas sementes, produz a germinação ao lado da água, favorecendo o milagre da vida. Sem a luz solar, a vida não seria possível. Sua importância para o ser humano é tanta que os presidiários são obrigados, por lei, a tomar banho de sol por ao menos 15 minutos por dia. Entretanto, a exposição demorada ao sol, normalmente nos horários de pico, entre 10 e 16 horas, pode ocasionar lesões na epiderme, queimaduras e até mesmo câncer de pele. O melhor horário para expor-se ao sol é antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Convém proteger a pele, principalmente nas regiões do nariz, ombros e cabeça. O uso de cremes e protetores solares reduz a incidência direta dos raios de sol, prevenindo doenças de pele. Exercícios físicos. Estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, realizado com 9.000 pessoas entre 50 e 60 anos que fazem atividade física regularmente, demonstra que o risco de morte nos 8 anos seguintes é 35% mais baixo que entre os sedentários. O sedentarismo é causa de muitas doenças. Dizemos mesmo que o ócio é a geratriz de todos os vícios. Ao contrário, a atividade física melhora a circulação sanguínea, fortifica o coração e libera substâncias químicas necessárias à harmonia do corpo e da mente, prolonga a vida, lubrifica as articulações e favorece a boa respiração. Movimento é vida, entretanto, tudo deve ser moderado, disciplinado, acompanhado de uma avaliação prévia das condições físicas, antes de entregar-se a exercícios estafantes. Uma caminhada com aumento progressivo de tempo até atingir-se uma boa performance evita incidentes indesejáveis. Os músculos se revigoram, toxinas são eliminadas pelo suor, o cérebro se oxigena, a
acalma-se o sistema nervoso central, elimina-se a obesidade, combate-se a flacidez, destrói-se a celulite, diminui-se em até 20% a incidência de câncer, controla-se o estresse, combate-se a hipertensão, favorece-se a autoestima. O repouso. Mas o repouso também é essencial. O homem necessita, em média, de 8 horas de sono. À medida que envelhece, tal necessidade diminui um pouco. O sono reparador é o tranquilo, em silêncio, preferentemente à noite, conforme o relógio biológico, embora se possa educar o horário de sono conforme nosso nível de atividade. Durante o sono, damos uma trégua no esforço muscular em tarefas do coração, que reduz os batimentos. Descansamos a coluna vertebral. O organismo realiza a verdadeira faxina. Também sonhamos, ocasião em que um mecanismo psicológico atua, realizando coisas que, em estado desperto, não conseguiríamos efetivar. Enquanto o corpo repousa, o espírito se afasta um pouco, refazendo e retemperando as energias em contato com o mundo espiritual, com outros espíritos, ou realizando tarefas, fazendo visitas, recebendo conselhos e orientações dos guias e mentores espirituais. Um sono mal dormido pode acarretar irritabilidade, baixa produtividade no trabalho, pouco rendimento escolar. Também diminui a capacidade muscular, reduz a perceptividade, a sensibilidade e o tempo de reação, favorecendo acidentes. Dificuldades do sono podem ser resolvidas com um bom exercício durante o dia, seguido de alimentação leve, um banho morno, uma leitura edificante e elevada. Enfim, uma preparação para uma atividade importante da vida, o repouso. A forma ideal de se dividir o dia é 8 horas para trabalhar, 8 horas para recrear e 8 horas para repousar. Pode haver intervalos para repouso durante o dia, que serão compensados com a redução do repouso noturno. Higiene física, necessária ao bem-estar. Uma pessoa suada, suja, desleixada, sente um natural mal-estar. O banho renova as energias e deve ser tomado preferentemente frio ao acordar e quente antes de repousar. Cabelos cortados e unhas aparadas são atributos do homem civilizado. Embora alguns possam criar cabeleiras, desde que bem cuidadas, como fazem as mulheres, cabelos sujos e desgrenhados são campo propício para doenças. Lavar as mãos antes das refeições, mas que sinal de boa educação, é salutar prática de higiene pessoal. O microscópio ensejou internalizar a ideia de que há seres vivos que não enxergamos a olho nu, mas que estão presentes em tudo. E a higiene espiritual? Aqui se compreende a higiene moral. Mens sana in corpore sano. Bons pensamentos alimentam corpos sadios. Deve educar-se a mente para alimentar apenas boas ideias, que sejam construtivas, edificantes, solidárias, misericordiosas e caridosas. Ideias assim aumentam a autoestima e favorecem a vida. Por outro lado, ideias negativistas, pessimistas e derrotistas são campo natural para as doenças. É necessária uma religião, pois afinal Deus existe em tudo na vida. Os homens que creem são mais felizes. Também os que oram são mais imunes às doenças. Os poderes da fé e da cura saíram do altar das igrejas e habitam as mesas da ciência. A endorfina é um poderoso analgésico, muitas vezes mais forte que a morfina. É produzida quando nos achamos em estado de felicidade, de relaxamento, o chamado estado alfa, no hipotálamo, região cerebral abaixo do tálamo, sendo fabricada a partir da melanocortina. Estimula os glóbulos brancos, eficazes no combate às infecções. Já a adrenalina é segregada pelas glândulas suprarrenais, que são do tamanho de um caroço de feijão e repousam acima dos rins. Junto com a cortisona, tem a função de preparar o organismo para enfrentar uma situação de estresse ou de perigo. Ingressa automática e rapidamente na circulação sanguínea, aumentando o tônus muscular e logo reduzindo o calibre das artérias, aumentando a tensão arterial com vista a um esforço esperado ou a uma situação de perigo detectada muitas vezes abaixo da linha do consciente.
O ódio, o rancor, a mágoa, a ira, a inveja, a desconfiança, o medo, a ansiedade, o remorso e as preocupações em geral são geradoras de despejo de adrenalina na corrente sanguínea. Pessoas submetidas constantemente à adrenalina têm a vida encurtada pelo desgaste natural do organismo. É um efeito colateral, como demonstra um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os antídotos são a fé, a solidariedade, o perdão, as ofensas, a bondade, a simplicidade e a humildade. Enfim, a aplicação do Evangelho, que é um santo remédio. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um segredo especial. É comum a separação dos casais por questões quase tolas. São questões que envolvem pontos de vista diferentes ou por professarem religiões diferentes. Às vezes, por se sentir carente de afeto, um dos cônjuges vai em busca de alguém que lhe supra a carência. Nessas circunstâncias, alguns esquecem dos próprios filhos, embora pequenos. O que a cada um interessa é somente a sua felicidade, idealizada na satisfação pessoal e nos seus próprios desejos. E vão se tornando raros os casais que comemoram bodas de prata, que dirá de ouro. Por isso, aquele casal surpreendeu amigos e parentes quando os convidou para a comemoração de seus 50 anos de união. A cerimônia foi simples. Ele repetiu perante todos os votos formulados no dia do matrimônio: amor, fidelidade, respeito. Ela ouviu outra vez emocionada e, com sua voz trêmula, fez o mesmo. Abraçaram-se, beijaram-se com as mãos entrelaçadas. Filhos, netos, amigos, todos os rodearam, tomados de emoção e alegria. Entre tantos abraços, afagos e felicidade, alguém resolveu perguntar ao marido qual era o segredo do sucesso de seu casamento. Como acontece com a maioria das pessoas idosas, ele respondeu a pergunta contando sua história. Sua esposa Sara fora sua única namorada. Ele crescera em um orfanato e trabalhara muito para conquistar o que desejava. Nunca tivera tempo para namorar, até o dia em que a conhecera. Depois da cerimônia nupcial, durante a festa, o pai de Sara lhe fizera recomendações a respeito do tesouro que lhe estava confiando, a filha querida. Mas o mais importante era que lhe entregara um pequeno embrulho dizendo: este é o meu presente para você. Dentro dele está tudo o que precisa saber para ser feliz no casamento. Nervoso, ele rasgara a fita e o papel, descobrindo dentro da caixa um relógio de ouro. Admirado, leu no mostrador uma frase muito importante. Com certeza, ele a veria todas as vezes que consultasse as horas. Ela continha o segredo do seu casamento feliz. Diga alguma coisa bonita para Sara. Toda união deve ser revitalizada constantemente pelo afeto. Afeto que é demonstrado através de pequenos gestos, pequenas delicadezas. Elogiar o novo penteado, a força de vontade que fez com que fossem perdidos uns poucos quilinhos e assim tornada mais esbelta a silhueta. Agradecer pela organização da casa, pela pontualidade nos compromissos, pelo cheirinho de roupa limpa que vem do armário. Palavras bonitas alimentam a relação a dois. Por isso, antes que o tédio tome conta de seu relacionamento, pense nisso. Encontre e diga palavras bonitas ao seu par. Recorde os seus pontos positivos e ensaie as primeiras frases. Você poderá ter alguma dificuldade no início, contudo, logo mais isso passará a ser natural em você. Mesmo porque você descobrirá como é bom deixar o outro feliz. Pense nisso. Comece hoje a tornar o seu relacionamento conjugal muito especial. A propósito, você se recorda quando foi a última vez que disse ao seu amor: amo muito você?
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Todos somos imperfeitos. Não exige a perfeição daquele que não possa dar e nem você tenha o suficiente para cobrar. Respeitemos as individualidades e, acima de tudo, perdoemos. Foi o que Jesus nos ensinou. Que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por estarmos juntos no programa de hoje. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.